Bom dia. Bom dia, senhor. Bem, pessoal, conforme eu conversei com vocês na última aula, hoje é dia 20, está prevista a postagem da atividade 2, então no final da aula vai estar disponível para vocês lá no Moodle, que é a atividade individual que vocês devem realizar nos próximos dias para entregar na próxima semana. E, bom, isso vai completar o ciclo, né, de atividades de avaliações, tanto avaliações em grupo como avaliações individuais. E com isso, uma vez entregue e avaliadas todas as atividades, eu terei condições de calcular e publicar o grau G1. O grau G1, aqui no cálculo 2, ele tem a seguinte composição, né? 0,5 vezes a média de trabalhos, mais 0,25 vezes o A1, mais 0,25 vezes o A2. Então, você já tem os trabalhos com as notas publicadas, né? Falta somente a nota do A2, então você já tem uma ideia aí, a maioria de vocês que entregou todas as atividades e que agora falta entregar a atividade A2, já tem uma ideia do resultado que vão obter no grau G1, e aí, bom, uma vez que vocês tenham atingido o objetivo, né, isto é, conseguido um grau G1 maior ou igual a 7, aqui no grau G2, no cálculo 2, vocês terão sido aprovados, né, digamos assim, no grau G1. Porém, alguns podem não ter entregue a atividade A1 ou a atividade A2, poderão fazer aquela atividade extra prevista para outra semana, que vai ser disponibilizada no dia 4 de dezembro, né? E aí, então, vocês podem substituir aquela atividade que vocês não fizeram, eventualmente a atividade A1 ou a atividade A2. E mesmo que quem fez as duas atividades individuais, A1 e A2, poderá também fazer atividade extra. No entanto, eu ressalto que a atividade extra vai valer a nota dessa atividade, independente de ser um resultado melhor ou pior do que a atividade A1 ou A2 que ela virá substituir. Tá? Então, quem fizer as duas atividades, A1 e A2, e tiver sido aprovado no cálculo 2, deve avaliar bem se vai realmente fazer atividade extra ou não. No final da aula de hoje, Débora. Tá? Ali pelo meio-dia vai estar, ali pela 1 da tarde vai estar disponível a atividade 2. O que mais que eu queria dizer? Sim, né, pessoal, reforçar a participação ali nas avaliações das disciplinas de graduação, que teve o início agora na segunda etapa, porque vocês já responderam, alguns de vocês, aquele questionário da avaliação chamada avaliação intermediária, que está também chamada de etapa 1, e agora, no final do semestre, tem a segunda etapa, não só aqui das questões relacionadas ao cálculo 2, mas também das demais disciplinas. Né? A Pró-Reitoria de Graduação solicita que os alunos participem, manifestem lá, né? Tem umas questões que são objetivas, né? Eu também faço a avaliação da disciplina, faço a avaliação da turma e tal, faço alguns comentários, e vocês também podem inserir comentários, sugestões, né, que vocês acharem pertinentes sobre todo este semestre, que a gente fez essas aulas desde o início, nesse modo remoto, né, os recursos que eu utilizei, né, o que funcionou bem, o que não funcionou na avaliação de vocês. Então, assim, pessoal, eu considero que a gente está conseguindo concluir aí praticamente todo o conteúdo que foi planejado inicialmente. Né? Na aula de hoje, eu vou falar sobre o cálculo das séries de Taylor e séries de Maclaurin de uma função
que é um conteúdo que relaciona as séries de potências que a gente vai verificar que elas são representações das funções NX, seno de x, cosseno de x, etc. Tá? E, então, digamos assim, essa seria uma primeira forma de começar a entender como estas funções são realmente calculadas, né, numa calculadora, num programa de computador, como essas páginas que tem na internet, os diversos programas, né, o Octave, o GeoGebra, como é que essas planilhas que tem disponíveis, né, nos aplicativos, como é que essas funções são calculadas, afinal de contas? Né? Como é que calcula a raiz quadrada, o NX, o seno de x, o cosseno, o logaritmo, e tantas outras funções. Então, as séries de potências são uma forma da gente começar a entender de fato como essas funções são calculadas. Essas representações elas são estudadas, então, geralmente, né, nos cursos de cálculo. Os cursos de cálculo após o estudo das séries numéricas, testes de convergência, etc. Tá? Então eu vou iniciar aqui o compartilhamento da fórmula que aparece ali no livro e depois eu vou mostrar alguns exemplos então de como a gente calcula as séries de Taylor e séries de Maclaurin de uma determinada função através das suas derivadas sucessivas. Então o interessante deste estudo aqui das séries de Taylor e séries de Maclaurin é que ele estabelece uma aplicação, digamos assim, né, das derivadas sucessivas de uma função na determinação das suas representações, tanto como séries de Taylor como séries de Maclaurin. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei, alguma dúvida, antes de eu iniciar aqui, por favor. Tudo ok, sir. Então tá, beleza. Eu vou compartilhar aqui então. Bem, pessoal, então aqui no livro, se vocês entrarem lá no site da biblioteca e abrirem o livro do Anton, né, lá na página 659, né, ele tem o final do capítulo sobre as séries numéricas, aí vem aqui séries de Maclaurin, séries de Taylor, séries de potências. Então ele inicia aqui essa discussão e apresenta esta fórmula, ou estas fórmulas que aparecem aqui, que eu fiz uma cópia ali para o nosso arquivo, que eu vou depois postar lá no Moodle, né? Que são as duas fórmulas de definição, tanto da série de Taylor, quanto da série de Maclaurin de uma função. Então eu peguei e recortei, né, essas fórmulas aqui, e apresentei aqui. Ó. Então o que diz ali a definição? Né? Se a função f possuir derivadas de todas as ordens no ponto x0, então a gente vai dizer que a série, que representa o somatório, quando k vai de 0 até infinito, essa notação aqui é derivada sucessiva de ordem k, calculada no ponto x0, dividido pelo fatorial de k, multiplicado por x menos x0 elevado na k. Então, fazendo o desenvolvimento desse somatório, né, e escolhendo aqui os primeiros termos, para representar de forma expandida a série de Taylor de uma função, aparece então a função f calculada no ponto x0, então isso aqui é um número, mais a função derivada primeira calculada no ponto x0 vezes x menos x0, então isso aqui também é um número, é um coeficiente da série multiplicado por x menos x0, então aqui nesse parênteses o x é uma variável, mais
Derivada segunda, calculada no ponto x0, dividido por 2, vezes x menos x0 elevado ao quadrado. Então aparece de novo um certo coeficiente aqui, multiplicado pela variável x menos x0 ao quadrado, tá? E assim por diante. Até a derivada de ordem k, calculada no ponto x0, dividido pelo fatorial de k, vezes x menos x0 elevado a k, mais etc. Né? Então essa fórmula aqui que o autor apresenta, e que é a chamada de Fórmula 1, né, é a série de Taylor em torno do ponto x igual a x0. Tá? Aqui está errado, aqui, ó. Depois a gente vai ter que corrigir. Tá? É x igual a x0. No caso especial em que o x0 é igual a zero, essa série se torna somatório, quando k varia de 0 até infinito, de f k, isto é, a derivada sucessiva de ordem k calculada no ponto 0, dividido pelo fatorial de k vezes x elevado na k. Vocês vejam que as séries elas são parecidas, né? Mas aqui, ó, na série 1, as derivadas sucessivas são calculadas no ponto x0, pode ser 1, pode ser 2, qualquer ponto diferente de 0, e quando for o ponto 0, as derivadas sucessivas são todas calculadas no ponto 0, e o x fica simplesmente x elevado na k. A potência de x aqui, ó, é mais simples do que aquela da Fórmula 1. Então vai ficar f de 0, mais a derivada no 0 vezes x, derivada segunda no 0 dividido pelo fatorial de 2 vezes x ao quadrado, mais a derivada de ordem k, calculada no ponto 0, vezes o fatorial de k, vezes x elevado na k, mais etc., né, que é a fórmula 2. Então, a fórmula 1 é chamada série de Taylor, e é calculado no ponto x índice 0, e não x igual a 0, como está escrito aqui. E quando for o x0 igual a 0, é chama série de Maclaurin. Né? Então, estas são as duas fórmulas que envolvem, né, as derivadas sucessivas de uma função f calculada num certo ponto. Então, a hipótese, né, que vocês devem sempre observar, que está escrito ali, ó, na própria definição, lá em cima, ó, se a função f possuir derivadas de todas as ordens no ponto x0. Né? Significa que eu tenho condições, né, que é possível calcular derivadas de ordem 1, ordem 2, ordem 3, até o infinito. Tá? Então, quando a função satisfaz essa condição, a gente pode desenvolver estas séries, respectivamente, série de Taylor e série de Maclaurin de uma função. E nos exemplos iniciais, e até por uma questão de simplicidade, né, pessoal, os autores abordam a série de Maclaurin, que são aquelas séries que aparecem aqui na fórmula número 2, que são as simples, ó, né, porque as derivadas sucessivas são todas calculadas no ponto 0, né, e a potência é x menos 0, ou seja, x elevado na k. Então vai ficar a função no ponto 0, a derivada no ponto 0 vezes x, a derivada segunda no ponto 0 sobre o fatorial de 2 vezes x ao quadrado. Vocês vejam que tem uma regularidade aqui, o termo geral da série, né? É a derivada de ordem k, calculada no ponto 0, dividido pelo fatorial de k e multiplicado por x elevado na k. Tá? A série de Maclaurin. Então, para calcular a série de Taylor ou de Maclaurin de uma função, primeiro devemos calcular as suas derivadas sucessivas. Depois, calcular as derivadas sucessivas no ponto x0 que for dado. Se for a série de Maclaurin, as derivadas sucessivas são calculadas no ponto x0 igual a 0, que é a fórmula 2 acima. Uma vez calculadas as derivadas sucessivas, os valores devem ser substituídos na fórmula 1 ou na fórmula 2, conforme o caso, né, e feitas as análises e simplificações possíveis. Né, porque em muitos casos é possível descobrir uma regularidade, né, nos coeficientes da série. Então a gente analisa, a gente calcula 4, 5, 6 coeficientes, isto é, vai calcular as derivadas sucessivas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até descobrir uma certa regularidade. E uma vez que a gente descobre essa regularidade, a gente analisa qual é a série resultante e aí substitui e deduz o formato geral da série. Este é o objetivo desta análise que é citada aqui. E a gente vai fazer todas as simplificações que forem possíveis. Né? Por exemplo, quando um certo coeficiente é igual a 0,
quando uma certa derivada sucessiva é igual a zero, aquele coeficiente e aquela potência vai desaparecer, né? Então vamos mostrar aqui um primeiro exemplo. Então aqui o autor do livro pede para calcular as séries de Maclaurin destas três funções aqui, ó. A função NX, né, que a gente sabe lá do cálculo que as derivadas sucessivas de NX são a própria função NX, a função seno de x, cujas derivadas sucessivas são as próprias funções trigonométricas seno e cosseno, né, elas vão se alternando ali, também os sinais nas derivadas sucessivas dessa função, e esta função aqui, que é uma função composta, cujas derivadas sucessivas envolvem potências do fator 1 menos x. Bom, então, como eu disse ali, né, a gente tem que começar com o cálculo das derivadas sucessivas desta função. Então, por exemplo, a função NX, né, a primeira derivada é a própria função NX, a derivada segunda é a função NX, a derivada terceira é a função NX, ou seja, a notação, né, que a gente utiliza é representar que a derivada de ordem n, calculada num ponto x qualquer, é a própria função NX para qualquer valor de n maior ou igual a 1. Né? Esse é um caso muito particular em que as derivadas sucessivas são todas iguais. Tá? Então, esse é o cálculo que deve ser feito inicialmente. Né? Então, como eu disse ali, calculou 2, 3 derivadas, né, e viu que elas são todas iguais. Bom, então não vai mudar, né, a partir da quarta, porque a derivada terceira é NX, a derivada quarta vai ser NX e assim por diante. Tá? Então essa é a ideia. Se não houver esta regularidade, a gente vai calculando, né, enquanto for necessário, digamos assim. Às vezes a gente tem interesse no desenvolvimento da série até o terceiro termo, até o quarto termo, a gente desenvolve, então, até a terceira derivada sucessiva ou até a quarta derivada sucessiva, conforme a necessidade, né, o interesse que a gente tiver naquele problema. Tá? Isso geralmente vem nos enunciados dos problemas, ou é uma decisão da própria pessoa. Tá? Então aqui eu mostrei uma certa organização que vocês podem utilizar. Calcula a função no ponto zero. Substitui lá o x por zero, vai ficar e na zero, que é 1. Né? Depois, aqui, eu não sei por que o Word faz essa coisa aqui, calcular a derivada primeira no ponto x igual a zero. Né? Substitui o x por zero aqui, vai ficar de novo e na zero, que é 1. Né? Derivada segunda, fica também e elevado a zero, que é 1. Portanto, as derivadas sucessivas desta função calculadas no ponto zero são todas iguais a e na zero, ou seja, todas iguais a 1 para qualquer n maior ou igual que 1. Tá? Então, essa é a primeira etapa aqui do cálculo. Né? Calculou as derivadas sucessivas, primeiro num ponto x qualquer. Ó, veja bem, primeiro calcula as derivadas sucessivas num ponto x qualquer. Depois, uma vez obtidas as fórmulas, né, da derivada primeira, da derivada segunda, derivada terceira e assim por diante, depois que obteve essas fórmulas, aí vem e faz a substituição para calcular os coeficientes ali da série. Aí tu vai substituir estes valores lá na fórmula, que é a fórmula 2, né? Porque aqui é a série de Maclaurin. Ó, tá aqui a fórmula 2, ó, isso aqui é a fórmula que resulta lá da definição do livro, né? F de 0, mais a derivada no ponto 0 vezes x, derivada segunda no ponto 0 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, derivada terceira calculado no zero, dividido por 3 fatorial vezes x ao cubo e assim por diante. Ó. Derivada de ordem n, calculada no zero, sobre fatorial de n, vezes x elevado na n. Só troquei o k pelo n, que eu acho mais confortável para mim. Tá? E aí eu substituí, ó,
Todos esses valores que aparecem aqui, ó, eu vou destacar aqui em vermelho. Este valor é 1. Este valor aqui também é 1, que a derivada calculada no ponto zero é 1. Este valor aqui, ó, derivada segunda calculada no zero também dá 1. Derivada terceira calculada no ponto zero também é 1. E derivada enésima calculada no ponto zero também é 1. Então, substituindo os valores, vai ficar 1 mais x ao quadrado dividido pelo fatorial de 2. Eu só passei esse x ao quadrado que está aqui do lado, né, multiplicando, eu só passei para o numerador ali que fica mais bonitinho, né? Mais 1 vezes x ao cubo sobre fatorial de 3, mais etc, x na n, porque esse aqui também vale 1, ó. Vai ficar 1 sobre fatorial de n vezes x na n, ou seja, x na n sobre fatorial de n, mais etc, etc. Então a gente vê, ó, vocês observem bem a regularidade, né, desta série. Ó, é por isso que é importante a gente analisar, né, os resultados que são obtidos para a gente observar uma certa regularidade. Vai existir regularidade em todos os casos? Não necessariamente, né, mas quando a gente detecta, quando a gente identifica, e é o caso aqui, ó, observar que os termos, eles têm uma regularidade, ó. Todos eles são uma certa potência de x, né, dividido pelo fatorial de um número natural. Aqui é a mesma coisa que x elevado a zero, né, sobre fatorial de zero. Aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre o fatorial de 1, depois x na 2 sobre o fatorial de 2, x na 3 sobre o fatorial de 3 e assim por diante. Então a gente pode escrever que, no caso em tela, a série de Maclaurin desta função, ela pode ser representada nesse formato aqui, ó. Ó, nesse formato que eu vou chamar de, sei lá, um formato fechado, ou um formato padrão, né, onde eu tenho o desenvolvimento da série de um lado, que aparece aqui, eu vou destacar aqui, esta é a série de Maclaurin da função exponencial, escrita na forma expandida, né, certo? Que está destacado em tela aqui. É a expansão da série de Maclaurin da função NX. E do lado esquerdo do sinal de igualdade aqui, ó, este símbolo, né, somatório, quando n vai de 0 a mais infinito, de x elevado a n, dividido pelo fatorial de n, é o formato fechado, é a fórmula geral daquela série, né, antes de eu fazer a expansão. E para eu chegar neste formato aqui, eu fiz a análise para observar que há uma repetição, há uma regularidade na formação destes termos. Tá? Então, por isso que eu posso escrever que esta expansão que foi obtida ali originalmente, ela corresponde a este somatório que aparece aqui. Então, está aqui a série de Maclaurin da função e na x. Vamos ver o segundo exemplo, que é o da função seno de x. Então, aqui, ó, as derivadas sucessivas desta função, eu vou sempre começar dessa forma aqui, ó, escrevo primeiro a própria função. É como se fosse a derivada de ordem zero, né? Ó, aí calcula a derivada primeira. Aí recorre lá às regras de derivação vistas lá no cálculo 1. A derivada do seno de x, a derivada de primeira ordem, ou a derivada primeira da função seno de x é o cosseno de x. Depois, derivada segunda desta função é menos seno de x. Derivada terceira dessa função é menos o cosseno, porque a derivada de seno é cosseno. Então, a derivada de menos seno é menos o cosseno de x. E quando eu derivar mais uma vez, para obter a quarta derivada, vai ficar menos cosseno, que é seno de x. Então, vocês vejam, ó, a derivada quarta é igual à própria função.
Ora, isso quer dizer que as derivadas vão se repetir de 4 em 4. Né? A derivada quinta desta função vai ser a derivada primeira, que é o cosseno. Né? A derivada sexta vai ser a derivada segunda, que é menos o seno de x, e assim por diante. Tá? Então, neste caso específico, para a função seno de x, as derivadas sucessivas vão se repetir, digamos, em ciclos de 4. Tá? Bom, então, se eu calcular as derivadas sucessivas agora no ponto zero, que é o resultado da definição, eu também vou ter uma repetição de valores. Então, eu vou repetir aqui o cálculo. Vou calcular no ponto zero a própria função. A função calculada no ponto zero é zero. A derivada primeira calculada no ponto zero é o cosseno de zero, que é 1. A derivada segunda calculada no ponto zero é menos seno de zero, que é zero. A derivada terceira, vamos arrumar aqui, calculada no ponto zero, é menos o cosseno de zero, ou seja, é menos 1. Derivada quarta no ponto zero é seno de zero, que é zero. Derivada quinta é cosseno de zero, que é 1. Derivada sexta é menos seno de zero, que é zero. Então, o que a gente observa? Observando, o que a gente observa, desculpe, analisando esses primeiros resultados, né, pessoal? Vejam que as derivadas de ordem par, F2 linhas, F4 linhas, F6 e assim por diante, elas vão ser todas iguais a zero. E as derivadas de ordem ímpar, elas vão se alternar entre 1 e menos 1. A derivada primeira é 1, a derivada terceira é menos 1, a derivada quinta é 1, então a derivada sétima será menos 1. Por quê? Porque como elas repetem de 4 em 4, né? A derivada de ordem 1, a derivada de ordem quinta, de ordem 5, a derivada de ordem 9, a de ordem 13, etc., vão ser todas iguais a 1. Enquanto as derivadas de ordem 3, 7, 11 e assim por diante vão ser todas iguais a menos 1. Portanto, eu vou substituir esses valores das derivadas na fórmula 2. Está aqui a fórmula 2. Eu escrevi os primeiros termos da fórmula. Então, a função vale 0, a derivada primeira vale 1 vezes x, a derivada segunda vale 0 vezes x ao quadrado sobre 2, fatorial. Derivada terceira, que é menos 1. Né? Vamos fazer aqui. Desenvolvimento, faltou escrever aqui. Derivada de ordem 3 é menos 1. Então, o que a gente observa? Que vai resultar nesse desenvolvimento. As parcelas correspondentes aos expoentes ímpares são as parcelas que vão sobreviver. Vamos escrever aqui mais algumas aqui, não tem problema. A de ordem 4, o que aconteceu aqui? Aqui vai dar a derivada de ordem 4 é 0, né? Multiplica o x na 4 e aqui divide pelo 4 fatorial. Né? Aqui, vamos escrever mais uma aqui. A derivada de ordem quinta, de ordem 5, desculpe, é 1. Vai multiplicar pelo x na quinta e sempre divide pelo fatorial do mesmo expoente do x. Então, vocês vejam que vai sobrar x, vamos botar aqui destacar em vermelho o que sobra aqui. Este aqui sobra, este aqui, vai sobrar, este aqui também sobra. Em geral, o que vai acontecer então, né, pessoal? Vai sobrar somente na série de Maclaurin da função seno de x, as potências ímpares de x, x elevado a 1, x elevado ao cubo sobre 3 fatorial, x elevado na quinta sobre 5 fatorial, x elevado na 7 sobre 7 fatorial, e os sinais vão alternar aqui, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Por quê? Por causa desta regularidade que a gente observa aqui, nas derivadas sucessivas,
Vocês vejam que eu vou marcar aqui em vermelho aquelas que são positivas, que vão se repetir de 4 em 4, né, do 1 para o 5, e depois para o 9 e assim por diante. E aqui, ó, as derivadas, vamos marcar aqui uma cor, fazer o contraste aqui, a cor azul, ó, a próxima derivada que será negativa, que será igual a menos 1, é a derivada de ordem 7, né? É só uma questão de regularidade, que vale no caso da função seno, porque as derivadas sucessivas são repetitivas. Pois não? Alguma dúvida? Tá. Professor, só uma pergunta, qual que é a diferença dessa para as séries de Taylor? A diferença é só o ponto no qual tu calcula a derivada sucessiva. Aqui na fórmula, é que no livro ele escreveu, né, na definição, né, ele cometeu um erro aqui, ó, tá? Mas no desenvolvimento ele escreveu certo. Tu observa lá, ó, as derivadas sucessivas na série de Taylor, elas são calculadas num ponto x0. Por exemplo, vamos supor que eu calculasse as derivadas sucessivas no ponto 2, tá? Aí seria uma série de Taylor. Quando eu calculo as derivadas sucessivas no ponto 0, aí chama série de Maclaurin. Ah, tá. Tá? É só essa a diferença de uma para outra. Obrigado. Falou. Claro que vai ter diferença de desenvolvimento, eu vou mostrar depois um outro exemplo ali. Então, voltando aqui, ó, o que a gente observa? Que as potências pares não vão aparecer no desenvolvimento da série de Maclaurin do seno de x, porque todos os coeficientes das potências pares são iguais a zero, né? Isso é uma consequência da própria regularidade da série e das derivadas sucessivas desta função calculada no ponto zero. E como ora o coeficiente é positivo, ora o expoente é negativo, o coeficiente é negativo, melhor dizendo, eu vou ter que usar esse recurso aqui, ó, do menos 1 na n, para fazer essa alternância de sinal aqui, ó, tá? E além disso, vocês observem nesse caso específico que vão aparecer sempre expoentes ímpares, ó. O primeiro expoente é 1, depois é o 3, 5, 7, e assim por diante, e os fatoriais é a mesma coisa, né? Então a gente vai escrever nesse formato aqui, ó, x na 2n mais 1, porque daí quando n for 0, desculpe, vai dar x elevado a 1 sobre 1 fatorial, e menos 1 elevado a 0, que é 1, vai dar o x, ó. Quando n for 1, vai ficar 2 vezes 1, 3, né? Vai ficar x ao cubo sobre o fatorial de 3, e menos 1 elevado a 1 vai dar esse fator aqui, ó. É o menos x ao cubo sobre o fatorial de 3. Quando n for 2, essa potência vai ser par, aqui vai dar x na 5 e aqui vai dar fatorial de 5, que é este termo aqui. Então este é o termo geral desta série, que eu posso escrever então nesse formato, ó. A série de Maclaurin da função seno de x é este resultado aqui. Do lado esquerdo do sinal de igual está o formato fechado, o formato usando o termo geral da série, né? E aqui do lado direito da igualdade, que é esse pedacinho aqui, ó, vamos ver se eu consigo pegar só o lado esquerdo, o lado direito aqui. Ó, esse lado que está em destaque, né, que é o lado direito do sinal da igualdade, onde eu escrevi a série expandida, né? Então eu escrevo os primeiros termos da série, né, x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x na quinta sobre o fatorial de 5 e assim por diante. E aqui é o termo geral da série, digamos assim. Eu posso escrever esse menos 1 na n aqui, como eu escrevi, ou até lá em cima do sinal de fração, né, é a mesma coisa. Tá? Então é isto, este é o resultado, né, da série de Maclaurin dessa função seno de x. Vamos ver o terceiro exemplo ali, né, que é solicitado, é a função, esta aqui, ó. Aí o que vai acontecer?
Esta função é uma função que eu posso escrever como um expoente, né? Para calcular as derivadas sucessivas é melhor usar a notação assim, ó. 1 menos x elevado na menos 1, tá? Então, para eu calcular as derivadas sucessivas, primeiro eu vou apresentar aqui o cálculo das derivadas sucessivas. Essa é a primeira coisa que deve ser feita. Então, vou copiar aqui a função. Já vou copiar, né, omitindo essa expressão aqui para ficar já no formato mais apropriado para calcular as derivadas sucessivas. Então, vamos lá. Vai calcular a derivada dessa expressão aqui, vai usar a regra da cadeia. Como é que vai calcular a derivada de uma potência, né? Lembra lá? Ó, derivada de uma potência, vou botar aqui assim. Ó, quando tu tem derivada, vamos botar aqui a fórmula. Calcula a derivada de uma potência. Ó, vai ficar n vezes a potência n menos 1, né? Essa potência aqui, vezes a derivada do u, tá certo? Então vocês vejam que nesse caso aqui, ó, no primeiro exemplo, eu vou fazer aqui só nesse caso o detalhamento, né, nós temos que o u é igual a 1 menos x, tá certo? O expoente, que é o n, é igual a menos 1, né? Certo? O expoente ali daquela potência é o menos 1. E a derivada de u, evidentemente, é menos 1, né? É só derivar esse polinômio aqui, ó. A derivada de 1 é 0, a derivada de menos x é menos 1. Então, aqui essa derivada vai ser menos 1. Então, a derivada primeira vai ficar, ó, menos 1 vezes o 1 menos x elevado na menos 2 vezes menos 1. Né? Porque tem aqui, ó, olha a regra lá. O n, que é o expoente do u na n, né? Ele passa a ser um coeficiente aqui na frente, tá? Então, esse menos 1 aqui, ó. Esse menos 1 vem aqui para frente. Puxa vida, este cara aqui é chato pra caramba, meu. Ó, vai ficar menos 1 vezes 1 menos x na menos 2, né, que é essa fórmula aqui, vezes a derivada do u, que é este fator aqui, que é o linha. Então, como menos com menos dá mais, né, a derivada resultou neste termo aqui, ó. Vamos copiar lá para o final. A derivada primeira deu este resultado aqui. Agora vamos calcular a derivada segunda. Vamos escrever aqui o resultado, que daí fica mais fácil. Aqui a derivada primeira, né? Agora eu vou calcular a derivada segunda. Ora, na hora de eu calcular a derivada segunda, eu vou usar a mesma regra, né? Porque eu tenho também uma potência u elevado na n. Qual é a diferença dessa para a primeira? É só o expoente, né? Então esse menos 2 vai passar aqui para frente. Aqui vai ficar o expoente menos 3. E de novo tu vai multiplicar por menos 1. Né? Então vai ficar 2. Vamos copiar aqui na linha de baixo. 2, né? Porque menos 2 vezes menos 1, tu vai multiplicar este aqui por este, né? Vai ficar 2 vezes x, vezes 1 menos x na menos 3. Tá?
Aí deriva de novo. Vamos lá. Até a gente identificar uma regularidade. Esse é o objetivo. Então, vai calcular agora a terceira derivada. Derivada terceira. Usa o símbolo aqui. Esse menos 3 passa lá para frente. Vai ficar 2 vezes menos 3. Opa. Vezes 1 menos x elevado a menos 4. Vezes menos 1. Tá vendo? Então vai dar 6, né? 6 vezes este fator aqui. É só esse fatorzinho aqui. Ver se eu consigo capturar ele. Não vou conseguir, eu acho. Mas eu copio e deleto, que não interessa. Ó. Então tá aqui a derivada terceira. Vou copiar aqui a derivada terceira na outra linha. E vou fazer uma limpeza aqui, ó. Derivada terceira, essa expressão aqui, ó. Então o que a gente tem? Ó, vamos fazer um resumo aqui, ó. F de x de x é isso aqui. F duas linhas está aqui. Não, é F', né? Falta. A primeira é a derivada de primeira ordem. Vamos copiar aqui a derivada de segunda ordem. Vou copiar aqui a derivada de terceira ordem. Tá, vamos supor, tá, a pessoa não enxergou ainda a regularidade. Vamos calcular mais uma aqui. Derivamos. Opa, derivamos de novo. Então vai ficar. Vou pegar essa fórmula aqui e vamos calcular a derivada de ordem 4, né? Então aqui a gente vai substituir, né, nesse símbolo. A derivada de ordem 4 é assim, ó, é o 4 escrito entre parênteses, né? Aplicando a regra, esse menos 4 vai passar lá para frente, né? Vai ficar 6 vezes menos 4. Aqui vai ficar 1 menos x elevado na menos 5. E aqui vai multiplicar por menos 1 lá por causa do fator U', tá? Então vocês veem que vai dar 24 vezes esse fator aqui. Então o que a gente observa, pessoal? Ó, vamos copiar aqui, vamos botar lá naquela nossa lista. Agora analisem bem esses resultados aí e vejam se vocês conseguem descobrir a regularidade. Agora vou calcular as derivadas sucessivas no ponto zero. Vou calcular todas essas expressões aqui, ó, no mesmo ponto. Vou substituir o x por zero em todas elas. Ó. Aqui eu vou calcular no zero. Aqui eu vou calcular no zero. Aqui eu vou calcular no zero. Aqui e aqui. Então eu vou lá e substituo o x por zero em todas as fórmulas. O que vai dar? Ó, qualquer potência de 1 é igual a 1. Né? Então 1 elevado a menos 1 é 1. Aqui, ó, 1 elevado a menos 2 também é 1. Aqui vai ficar 2 vezes 1, 2.
6 vezes 1, 6. 24 vezes 1, 24. Tá? Então, o que é essa regularidade que é possível observar aqui? Ó? Este número, o 1, é o fatorial de 0. Este número aqui é o fatorial de 1. Este número aqui é o fatorial de 2. Este número aqui é o fatorial de 3. E este número aqui é o fatorial de 4. Ora, como a regra que está sendo calculada é sempre a mesma, pessoal, é natural que a derivada de ordem 5 vai ser o fatorial de 5, a derivada de ordem 6 vai ser o fatorial de 6 e assim por diante. Né? Então, a derivada de ordem n, quando eu calcular a derivada de ordem n no ponto zero, vai dar 1 sobre o fatorial de n. Tá? Esta é a regularidade que é possível observar aqui neste exemplo. E agora, finalmente, eu vou substituir os valores das derivadas sucessivas na fórmula, a fórmula 2. Vai pegar aquela fórmula, vamos pegar lá de cima. Tá aqui, ó. É a fórmula da série D Maclaurin, que é a série que eu estou calculando, né? Quando as derivadas sucessivas são todas calculadas no zero, a gente desenvolve a série D Maclaurin. Então, eu vou escrever aqui na outra página, né? Então, eu vou substituir os resultados, né? Quanto é que deu ali a função no ponto zero? Ó. Vamos copiar de lá. A função no ponto zero deu 1, né? Então, aqui é 1. Essa primeira parcela aqui é 1. A derivada no ponto zero também deu 1. Então, aqui esse primeiro termo é 1 vezes x. Né? Aqui a derivada segunda, quanto é que deu? Ó, a derivada segunda calculada no ponto zero deu o fatorial de 2. Então, eu vou escrever lá o fatorial de 2. Fatorial de 2. A derivada terceira deu o fatorial de 3. Então, vou colocar aqui, fatorial de 3. E assim por diante, né? O próximo termo é fatorial de 4 sobre o fatorial de 4 e aqui é o fatorial de n, né? Que a gente observou ali a regularidade. Aqui é n fatorial. Né? Aqui vamos escrever aqui esse termo que está faltando só para a gente ter uma visão melhor, digamos assim, né? 4, aqui é o x elevado a 4, aqui é o dividido pelo fatorial de 4. Então, o que acontece? Simplificando, por isso que eu falei lá no início, né, que às vezes a gente observa que é possível simplificar a série de Maclaurin da função dada, depois eu escrevo a função aqui, esta aqui, ó. Vamos copiar essa série aqui. O que vai acontecer? Vai resultar que esse 2 aqui, ó, vai cancelar com esse 2. Esse primeiro termo vai ser simplesmente x, né? Então aqui, ó, eu vou poder cancelar e vou escrever simplesmente x ao quadrado, né? Porque o 2 fatorial cancela com o 2 fatorial. Vai ficar, então, x elevado ao quadrado. Né? Este termo aqui, ó, vai cancelar com o de baixo. Vai ficar x ao cubo. O fatorial de 3 ele é cancelado com o fatorial de 3. Vai ficar x elevado ao cubo. Depois aqui, x elevado na quarta. E assim por diante, né? A parcela genérica vai ser simplesmente o x elevado na potência n.
Então, essa é a série de Maclaurin da função. Então, eu posso escrever que a série de Maclaurin, função, depois eu copio aqui, é a seguinte. Você observa que aqui, ó, aparecem só potências de x, né? Então eu posso escrever essa série no seguinte formato. Aqui eu vou botar o somatório, símbolo lá do somatório, e eu vou botar então que o n vai de 0 até mais infinito. E aqui eu vou botar o termo geral da série, que é x elevado na n. Deixa eu escrever aqui, depois eu comento. X elevado a n. Né? Vocês observem que quando o n for 0, vai dar 1. Né? Quando n for 1, vai dar x. Quando n for 2, x ao quadrado. Quando n for 3, x ao cubo. Se o n for 4, é x elevado a 4. Né? Então, eu vou obter os sucessivos termos dessa série pela substituição do n a partir do índice igual a 0 e aumentando de 1 em 1. E aqui do lado direito, então, da igualdade, eu terei a forma expandida, né, desta série de Maclaurin, que representa, depois a gente vai entender isso melhor, que representa a função 1 sobre menos x. Deixa eu copiar a função lá que eu não copiei ainda aqui. Não deixar dúvidas que esta é a função aqui do exemplo do item C. Então é isso, né? Esse é o cálculo que se faz quando... bom, mas eu acho que eu não fiz nenhum exemplo aqui de série de Taylor, né? Eu vou fazer uma série de Taylor aqui, então. Exemplo 2 aqui. Não sei se vocês têm antes de eu ver aqui, pessoal, o exemplo 2, algum exemplo, alguma dúvida sobre esse cálculo? Vou botar aqui, ó, no início. Aqui estão as derivadas sucessivas e aqui as derivadas calculadas no ponto zero. Então, analise com calma aí, se tiver alguma pergunta. Tá tranquilo, senhor. Então tá. Beleza. Então eu vou fazer um exemplo, que desses três aqui, todos são séries de Maclaurin, né? Vou mostrar um exemplo de série de Taylor, então. Vou botar aqui exemplo 2. Calcular a série de Taylor da função. Vamos pegar o logaritmo. F de x igual a Ln de x. Então, como é série de Taylor, eu tenho que dizer em qual ponto, tá? Então, eu vou indicar o ponto no ponto 1. Esse é geralmente designado, né? Ele é identificado como x índice 0, tá? Muito bem. Então, assim, ó, retomando ali a orientação inicial, ó, a gente calcula as derivadas sucessivas da função, primeiramente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar aqui, ó, 5 minutinhos para vocês calcularem aqui, ó, as derivadas sucessivas até a ordem 4. Aqui. 5 minutinhos. Eu vou só indicar aqui, ó. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira e derivada quarta. Aqui a primeira, segunda, terceira e
Derivada de f de ordem. Então eu vou interromper aqui, ó. Bom, deixa eu só interromper a gravação aqui para não ficar